Vamos ser honestos. Os dois lados usaram aquele período de 60 dias para se rearmar, se reorganizar e se preparar para a próxima fase. Mas os dois lados, não acho que nenhum deles realmente esperasse que o outro aceitasse aquelas condições. Quero dizer, os termos. Eu me lembro de quando saíram os termos do acordo original de 60 dias. Fiquei chocado que o presidente Trump realmente tenha assinado aquilo, porque, quero dizer, era basicamente um documento de rendição. Tudo favorecia o Irã. E o desfecho mais provável é que o presidente Trump nunca tenha tido a intenção de cumprir isso. Foi por isso que, o que foi? Acho que 5 dias depois. Não chegou nem a uma semana. Primeiro, o item 1, que dizia que Israel tinha que interromper completamente sua guerra no Líbano. Isso, nunca ia acontecer. Mas aí o item 5, claro, sobre o Estreito de Hormuz, dizia que Irã e Omã teriam controle administrativo por 60 dias, sem taxas e assim por diante. E então acho que 5 dias depois foi anunciado que os Estados Unidos tinham criado um corredor sul com Omã, curiosamente violando aquilo. Em sabt, en Vietnamsperlau. Isam Kis Gemeraz. Isax Litter. Nossa resposta. Mais 13 dias de ataques de lá e de cá, até finalmente dizermos, bom, tudo bem, isso é estúpido, então vamos parar com isso. Mas agora eu acho que, os 60 dias acabaram. Não há conversa. Não há nem mesmo conversas entre os Estados Unidos e o Irã. Então acho que os dois lados estão apenas se preparando. E na verdade falei com uma fonte em Teherã hoje mais cedo, e ela disse que a expectativa é que isso volte a ser uma guerra, de uma forma ou de outra. Então eles estão se preparando mentalmente, estão se preparando fisicamente, e sinceramente não vejo nada que me leve a acreditar que haverá algum tipo de avanço capaz de impedir isso. Temo que vamos voltar à guerra. Você acha que os Estados Unidos estão sem dúvida se preparando para isso e para voltar à guerra? Bem, não há dúvida quanto a isso. Sim, tenho 100% de certeza. Trump disse ontem que não vamos considerar voltar ao memorando de entendimento. Então eles estão esperando o Irã desistir ou vão apostar tudo de novo? E eu não acho que alguém seja tolo o bastante para acreditar que essas sanções econômicas vão fazer o Irã simplesmente desmoronar, quando não fizeram isso nos primeiros 47 anos, nem durante os 8 anos da guerra Irã-Iraque, e assim por diante, com todas essas coisas. Não acho que alguém tenha a ilusão de que isso vai acontecer. Então, de uma forma ou de outra, vai ser preciso fazer concessões. Os Estados Unidos vão ter que ceder e voltar a algum tipo de acordo com o qual o Irã consiga conviver. E eu não consigo imaginar os Estados Unidos fazendo isso. Porque Galibaf se pronunciou esta manhã e acho que antecipou que isso está voltando para a guerra, ao dizer, todos esses termos precisam ser cumpridos antes mesmo de considerarmos reabrir o Estreito de Hormuz. Ou seja, a liberação dos fundos congelados, o fim das sanções e que nós teremos controle do Estreito de Hormuz. Se vocês concordarem antecipadamente com tudo isso, e havia vários outros pontos também, então nós iremos. Aí poderemos começar a conversar. E isso nunca vai acontecer. Portanto, o único caminho que resta é a volta aos combates. Não há outro caminho agora. E acho que o lado iraniano, acredito que eles estejam, na verdade, tentando provocar os Estados Unidos a fazer isso para que possam ser vistos como estando na defensiva. Mas eu garanto que eles estão preparados, com mísseis e todo tipo de outro armamento apontados para alvos por toda a região. E se Trump cumprir sua ameaça de atacar a infraestrutura energética, a infraestrutura petrolífera do Irã, acho que simplesmente eles vão incendiar o Oriente Médio. E isso vai ser catastrófico para a economia global. Acho que estamos caminhando para um cenário de depressão econômica. Não vejo como isso poderia acabar de outra forma. Deus nos livre. Mas certamente é algo que vamos acompanhar muito de perto aqui no Trump Report, e sobre o qual vamos trazer atualizações diárias ao nosso público.
Vamos mudar um pouco de assunto e falar sobre o USS Abraham Lincoln. Vou só dar um pouco de contexto sobre essa história para quem não está por dentro, embora eu tenha certeza de que nosso público já esteja ciente. Às vezes, eu acabo presumindo demais por ser de Londres, estar no Reino Unido e fazer um programa sobre política dos Estados Unidos. Se isso fosse uma história do Reino Unido, envolvendo a Marinha Real, seria manchete de primeira página em todos os jornais e telejornais. O porta-aviões está no mar há quase 9 meses. São mais de 250 dias sem uma única escala em porto, o que é um recorde na era moderna. E isso, obviamente, levou a relatos de escassez de alimentos, problemas de encanamento e más condições gerais de vida a bordo. Também há preocupação com a saúde mental de alguns dos que estão a bordo. Alguns familiares afirmaram que eles tentaram pular no mar. Daniel, de certa forma, isso sempre parece resumir toda a guerra. Esse porta-aviões foi levado para a região para ajudar a abrir o estreito. Agora, o próprio porta-aviões está em desordem, enquanto ontem apenas 6 navios, mais ou menos, atravessaram o estreito. Bem, escute, essa é uma situação realmente preocupante porque, e era isso que eu argumentava já em dezembro e janeiro do ano passado, quando ficou evidente que algo estava por vir e parecia que havia uma consideração séria pela guerra. Isso era militarmente inalcançável. Você nunca conseguiria simplesmente bombardear até alcançar seu objetivo. Estava dolorosamente claro. E eu disse, sabe, Trump tinha essa mentalidade de uma armada gigantesca, da qual ele continuava falando, com todos esses porta-aviões e todos esses recursos aéreos baseados em terra. Então, tentar derrotá-los com poder marítimo, naval e aéreo simplesmente nunca funcionaria. Num país que é tão grande quanto a maior parte da Europa Ocidental, pelo amor de Deus, com todas essas cadeias de montanhas, todas essas cidades de mísseis sob essas montanhas de granito. Isso nunca aconteceria. E agora estamos pagando o preço por isso. Ele tentou, deu errado. E agora, aqui está o nosso melhor porta-aviões, nossa melhor força móvel, o símbolo do poder americano. Esse símbolo agora está rachando e se desfazendo, e não conseguiu cumprir seu objetivo. Não importa. Acho que eles lançaram umas 10 mil missões a partir daquele porta-aviões. É um ritmo incrível. Posso dizer que ao longo da minha carreira no Exército, tive 4 destacamentos de combate. Posso dizer que só estar destacado já é muito desgastante. Mas quando é sem parar, esse tipo de atividade é muito exaustivo psicologicamente. Se você basicamente não tem nenhum dia de folga e, é claro, não pode sair do navio. E agora então, quando você tem, estamos lidando com isso terrível, quando o secretário da guerra sai por aí, quando o comandante do Comando Central vai até lá, e especialmente o comandante do CENTCOM, Almirante Copper, entra com uma equipe de filmagem. Aí tem todas aquelas imagens dele apertando a mão de todo mundo sorrindo. Ele está condecorando pessoas e depois dizendo a todos que está tudo bem. O secretário Hicks diz que é notícia falsa, que não há nada acontecendo ali. Claro, é um pouco difícil. Quer dizer, é uma situação de combate, mas esses caras são ótimos. O outro sujeito diz, eles são resilientes. Basicamente dizendo que tudo que vocês estão ouvindo das tropas, das famílias delas, é um monte de besteira. E todos eles sabem disso. Todo mundo naquele navio sabe o que isso significa. Significa que não nos importamos com vocês. Calem a boca. Parem de mandar mensagens de texto para qualquer pessoa, porque queremos manter isso em segredo. Enquanto isso, eles têm que continuar vivendo isso todos os dias. Eles sabem que isso. Uma das coisas que o Almirante Cooper disse ontem e que eu achei especialmente irritante foi: os homens sabem o quanto a missão deles é importante e o quanto sucesso eles tiveram. Estou dizendo, cara, todo mundo naquele navio sabe que a missão não faz sentido. Eles sabem que o poder que tem, por maior que seja, está muito longe de ser suficiente para alcançar o objetivo político que lhes foi dado. E sabem que é um fracasso. Sabem que o que estão fazendo
é inútil. Então eles só querem sair de lá. Mas quando lhes dizem não, achamos que isso é realmente importante, eles sabem que estão mentindo para eles. E isso só diminui ainda mais a confiança na liderança da Marinha e na liderança militar de modo geral. E acho que isso vai ser um problema maior, mesmo depois que eles voltarem ao porto. Bem, sim, eu queria colocar isso para você, porque vi outras análises de analistas militares em vários veículos de comunicação pelo mundo. E para ser sincero, achei algumas delas um pouco insensíveis. Algumas diziam algo como: bem, essas preocupações das famílias são completamente normais quando você está fora há 250 dias. É claro que elas vão dizer isso. Mas sabe, o trabalho precisa ser feito. O que você diria a isso? Eu diria a você, estou falando aqui por experiência pessoal direta, especialmente na minha última missão de combate no Afeganistão, em 2010 e 2011, durante o reforço de tropas do Obama, que os caras lá estavam fazendo o trabalho que precisavam fazer. E faziam isso da melhor forma possível, todos os dias. Naquele caso, eles diziam: escuta, a gente sabe que essa missão é estúpida. A gente sabe que o que quer que estejam dizendo lá no alto comando, como eles chamam, é bobagem. Porque tudo o que estamos fazendo são ações táticas. E sabemos que vamos sair dali depois de seja lá qual fosse o período, 12 meses naquela época, e então vamos voltar para casa. Nada vai ser diferente. E claro, foi isso que aconteceu. Mas eles estão fazendo o trabalho deles aqui. Essa situação é um pouco pior do que aquela, porque diferente da situação em que eu estava, quer dizer, não faltava comida. Na verdade, nos davam comida muito boa naquela época. E você podia revezar os homens. Eles podiam ter um pouco de descanso e recuperação. Podiam relaxar. Eu me lembro de ver alguns deles jogando videogame nos alojamentos quando estavam de folga. Aqui, você realmente não tem essa oportunidade, porque não pode ir a lugar nenhum. Está nesse espaço minúsculo e confinado. A comida é péssima, porque o sistema não foi projetado para isso. O sistema naval. Ele foi projetado para fazer escala em um porto com certa frequência. Mas não podemos fazer escala, porque segundo o almirante Mullen, ontem, o ex-presidente do Estado-Maior Conjunto, todas as bases se tornaram inseguras. Então não podemos ir até elas. O porta-aviões pode manobrar no mar, e é difícil atingir um alvo em movimento, mesmo com a tecnologia do Irã. Mas se você entra num porto, está morto. Se você atraca em algum lugar, vira um alvo fixo e pode ser destruído, como todo o resto que temos atingido. Então não fazemos isso. Então o próprio sistema deles não vai aguentar. Por isso eles não conseguem receber comida fresca, não conseguem receber frutas frescas, a carne chega estragada e assim por diante, porque demora tempo demais para levar as coisas de outros portos até lá, tentar transportar tudo e fazer transbordo de um navio para outro. E o sistema não foi montado para isso. Então acho que as pessoas que minimizam as reclamações deles não entendem o que esses caras estão passando. É diferente até do que eu passei. E o fato, eu acho, continua sendo que Donald Trump pode chamar isso de notícia falsa. Acho que ele mandou o repórter da CNN ficar quieto na segunda-feira, quando estavam perguntando sobre isso. Mas o fato é que, neste momento, o USS George Washington está a caminho, vindo da Malásia, para substituí-lo. Então o Pentágono e o Departamento de Guerra devem estar cientes de que há um problema. Ah, sim. Acredite em mim. Eles sabem, claro, nos bastidores. Só mentem sobre isso em público. E eu entendo essa mentalidade. A ideia é, bem, não podemos admitir que existe um problema. Então dizem a todo mundo, está difícil. Mas sabe, esses caras são resilientes e todo esse tipo de coisa porque simplesmente não conseguem admitir. Caso contrário, seria como um incêndio de alarme máximo. Teria que ser apagado e mudanças teriam que ser feitas. Mas eles estão prestando um desserviço aos militares, aos marinheiros e especialmente aos fuzileiros navais. Porque eles sabem, então estão corroendo a confiança na liderança,
o que tem implicações de longo prazo que vão além desta única missão. Mas alguns desses caras, alguns desses líderes de que estou falando, alguns desses almirantes, precisam ir até o presidente dos Estados Unidos e colocar suas estrelas sobre a mesa se for preciso e dizer: isso é um abuso contra o nosso pessoal. Não vai funcionar, não vai dar certo. Nunca vai forçar a abertura do estreito, mas vai continuar corroendo nosso poder de combate e nossa segurança nacional. Então, ou o senhor faz a coisa certa e os traz de volta para casa, ou pode ficar com minhas estrelas. Vou sair daqui como civil. Algo assim seria um choque para o sistema. Mas em vez disso, tudo o que eles fazem é continuar servindo de porta-voz para uma política ruim. Bom, como eu disse no início desta parte, eu realmente acredito que se essa história estivesse acontecendo com navios de guerra britânicos, ou talvez se estivesse acontecendo há 10, 20 anos, esse suposto maltratamento de militares seria um escândalo nacional. Mas eu não sei. Recebeu alguma atenção? Só não parece ter ganhado a dimensão que se poderia imaginar. Não, porque isso definitivamente tem estado no noticiário. Está em todo lugar aqui. Imprensa escrita, mídia tradicional, tudo. Mas a mídia tradicional está inundando o espaço com a ideia de que está tudo bem. Não se preocupem, estamos cuidando disso. E eles mostram essas imagens do almirante Cooper com os próprios homens. Hegseth vai ao navio. Tudo isso para dizer a todo mundo: fake news. E claro, muitos dos apoiadores do presidente já acreditam que as notícias da mídia tradicional são falsas. Como aquela repórter da CNN, de quem você falou, que foi atacada. Algo que, hoje em dia, é uma ocorrência rotineira. Então, eles vão acreditar no que ele diz e não no que dizem essas outras reportagens. E essa é simplesmente uma característica infeliz do nosso ambiente atual aqui nos Estados Unidos. Não é o único navio dos Estados Unidos que também esteve nas notícias. Foi revelado no início desta semana que no mês passado, um destroyer, o USS Benfold, estava no Mar do Sul da China e ficou à deriva por 4 dias. A tripulação ficou sem comida, água, banheiros funcionando e ar-condicionado. Eu sei muito bem, por ser do Reino Unido, das fragilidades percebidas, das dificuldades e dos desafios que a Marinha Real Britânica enfrenta no momento. Falamos muito sobre isso neste país. Mas sei que há algo que você mencionou no seu canal. Os Estados Unidos ainda têm o maior orçamento militar do mundo, têm a maior marinha e o maior poder aéreo. Mas, na sua opinião, estão completamente preparados para o futuro da guerra? Não, de jeito nenhum. Nós temos as forças armadas mais caras do mundo. Não temos as forças armadas mais poderosas do mundo. Não acho que alguém possa afirmar isso racionalmente. Tanto a China quanto a Rússia são mais poderosas, considerando tudo em conjunto, especialmente a China, em tecnologia e poder naval. Elas estão, sem dúvida, muito à nossa frente. A Rússia, em terra, está muito à nossa frente, tanto em tamanho quanto em experiência em guerra moderna. E é na mentalidade que estamos ficando mais para trás. Basicamente, hoje estamos tentando criar umas forças armadas que sejam como as da Segunda Guerra Mundial, ou da Tempestade no Deserto, ou até da Operação Liberdade Iraquiana, em 2003. Só que melhores, só um pouco melhores. Não queremos mudar nada. Ainda seguimos a mesma doutrina. Ainda estamos organizados para o combate da mesma forma. E o combate mudou radicalmente. Mudou radicalmente no ar e no mar. Quer dizer, os ucranianos basicamente expulsaram toda a frota russa do Mar Negro, sem sequer terem uma marinha, por causa dessa nova tecnologia. E não aprendemos nada com isso. Ainda estamos falando em construir toda uma nova série de encouraçados, o que é anacrônico, para dizer o mínimo, porque as embarcações de superfície simplesmente não são mais viáveis quando se entra em combate. Acho que é só por uma escolha dos iranianos que ainda não vimos alguns dos nossos navios serem afundados.
Porque, entendendo como funciona a defesa aérea de um navio de guerra, com o sistema Aegis e todos esses outros recursos, você pode saturar esse sistema com mísseis e drones suficientes, a ponto de ele simplesmente não conseguir atingir tantos alvos ao mesmo tempo. E ele é finito. Depois que você dispara esses mísseis interceptadores, e acho que há cerca de 500, de vários tipos, em um grupo de ataque de porta-aviões, você fica literalmente sem defesa. Aí um drone pode simplesmente vir e bombardear você, e não há quase nada que se possa fazer. Você pode tentar atingi-lo com alguns canhões a bordo à medida que ele se aproxima. Mas, com alguns desses drones, se houver drones suficientes, você simplesmente fica sem munição. Não vai ter o bastante. Mas eles ainda não tentaram isso. Ainda não saturaram o sistema. Mas nossos adversários, eu garanto, a China sabe disso. A Rússia sabe disso. A Rússia viu isso. E é claro, com drones navais, com drones submarinos, simplesmente não estamos preparados para isso. Não estamos preparados no ar, no mar, nem em terra. E não fizemos nenhuma das mudanças necessárias se você quer ser capaz de enfrentar um adversário de igual porte. Por exemplo, se o artigo 5 for acionado e a OTAN entrar em guerra com a Rússia, o que infelizmente não é tão hipotético quanto costumava ser, nós não estaríamos preparados. E isso vale para a OTAN como um todo, não apenas para os Estados Unidos. Não estaríamos preparados agora para um combate terrestre contra o lado russo, que definitivamente vem conduzindo operações ofensivas e defensivas há anos. E sim, esse é um grande problema. É o maior problema para nossa segurança nacional daqui para frente.